Fala meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou mostrar para vocês a importância de você destruir as fortalezas do diabo. Pô, Pedrão, que vídeo forte, cara. Sim, é um vídeo e é um tema muito forte. Porém, é algo que muitos de nós cristãos, como eu, como você, lutamos e muitas das vezes nós lutamos errado. A palavra diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O que é importante eu e você entender? As armas que nós temos disponíveis hoje, elas não são armas carnais. Pô, Pedrão, eu vou vencer as fortalezas do Satanás, que ele fala as besteiras. Como? Lutando, fazendo flexão, treinando meu braço? Claro que não. Você vai vencer essas fortalezas lutando de forma espiritual. E hoje eu quero iniciar um processo e um projeto novo com vocês, onde eu quero levar vocês temas importantíssimos como a batalha espiritual. Qual que é a importância de você entender? Nós estamos em guerra, essa é a realidade. E sempre o diabo ele vai querer parar a minha e a sua vida. E a maneira como ele nos para, muitas das vezes, não é tocando no seu lado físico, puxando a sua camiseta, e sim na sua mentalidade. Então comece o vídeo de hoje escrevendo assim: eu preciso cuidar da minha mente. Em mente eu vou falar algo muito voltado para o lado espiritual. O que são as fortalezas? Isso que a gente precisa ter esse entendimento inicial. Fortalezas são bases do inimigo. E você sabe que essas bases, muitas das vezes, elas são fortificadas, elas são protegidas, e nós precisamos aprender a invadir essas bases do inimigo. E muitas dessas bases, elas estão escondidas na nossa mente. É um medo que você tem, que o diabo usa esse medo para que você não cumpra o propósito que você foi chamado. Pô, eu tenho medo do que os outros vão pensar de mim, tenho medo do que os outros vão achar sobre a minha vida. Tá na hora da gente aprender a invadir essa fortaleza com os dois pés na parede. E entrar no nome glorioso de Jesus, entendendo essa fortaleza, ela não pode ficar de pé sobre a minha vida. Está na hora de eu e você entendermos e dar um passo de fé, compreendendo que Jesus triunfou. É o que a palavra diz. Lá em Colossenses, a palavra nos diz que Jesus triunfou sobre todo o principado, potestade. Posso te falar uma coisa que mexe muito com o meu coração? É ver a igreja de Deus, é ver os nossos irmãos lutando com o diabo de uma forma errada. Como que a gente luta contra o diabo, contra as forças espirituais malignas? Entendendo que Cristo é o vencedor. Entendendo que nós temos que levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É tudo sobre Jesus. Ah, veio um pensamento negativo, veio um medo, eu estou sentindo tentação espiritual. Leva isso diante de Cristo. Porque não se trata de você, não é você que está vencendo o diabo, meu irmão, mas é Jesus que venceu na cruz. E esse entendimento eu e você, nós precisamos ter. O que é realmente triunfar sobre o inimigo, cara? Me veio uma imagem na cabeça. Você pisando na cabeça do diabo. Não, mas isso é Jesus. E aí me responde uma coisa: onde é que Jesus está hoje? Ele está dentro de você, filho. Esse é um dos maiores entendimentos que eu tive graças à nova aliança de Deus, à revelação. Jesus está dentro de mim e está dentro de você por meio do Espírito Santo. É o que Gálatas 2:20 diz e é o que Colossenses 1:27 diz. Eu peço que o editor coloque essas passagens para vocês darem uma lida. Mas Cristo está em nós e nós temos o entendimento de Cristo, que Ele está dentro de nós, nos faz pisar sobre o diabo. Você é um com Cristo, meu irmão. Você é uma com Cristo, minha irmã. Aonde Cristo vai, aonde você está, a palavra ela diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Você e eu, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, junto com Cristo. E eu preciso trazer mais vídeos sobre isso para te falar o que é em Cristo. A Bíblia diz: está em Cristo, estamos nele. Isso tem um significado muito profundo que diz respeito à sua vida, vai mudar a sua mentalidade acerca do reino. Pode ter certeza disso. Então, triunfar sobre o inimigo é você pisar sobre ele. Pô, Pedrão, o diabo está acabando com as minhas finanças. Está na hora de você pisar. Está na hora de Cristo dentro de você chutar a bunda dos demônios e falar assim: sai daqui. Satanás está vencendo sobre a sua vida sentimental. Está na hora de você pisar sobre ele. A palavra diz em Lucas, se não me engano, 10, capítulo 9. Jesus falou assim para os discípulos: isso serve para nós. Eu vos darei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Esse foi um dos entendimentos que mudou a minha vida financeira, cara. Porque eu senti que tinha muita coisa aprisionada na minha vida financeira, espiritualmente ruim. E foi entendendo a autoridade que Jesus me comissionou e Ele me deu. Eu consegui triunfar sobre isso. E eu quero que você tenha isso a partir de hoje. Tenha consciência, tá? Você nasceu para triunfar. Isso aqui é uma palavra que eu quero que você anote no seu caderno. Triunfo, vitória.
É a vida que Deus tem para mim e para você. E é uma vitória, significa o que? Riqueza, prosperidade. Claro que é muito mais profundo do que isso. O que eu estou falando aqui é pisar, você colocar os seus pés na cabeça de Satanás e falar assim: você não mexe mais na minha vida, você não mexe mais na vida da minha filha, do meu filho, da minha irmã, da minha tia. Você não tem mais autoridade, você precisa ser Cristo. Lembra sempre disso, você é um com Cristo. Quais que são as armas de Satanás? Ele joga no pensamento. É o que a gente está aprendendo aqui. Ele joga nos pensamentos. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Porque condenação é algo que é uma ferramenta de Satanás, que ele vai tentar o tempo inteiro contra mim e contra a sua vida. Que é o quê? Você lembra o que você fez no passado? Você lembra disso que você fez? Mas será que Deus realmente te perdoou? Pedrão, como que a gente vence essas ferramentas que vêm, por vezes, parecem impossíveis de vencer? Com palavra, meus irmãos. É palavra. Palavra. Eu e você, nós vamos triunfar sobre essas palavras, sobre essas armas negativas de Satanás, quando nós tivermos a palavra na nossa mente e principalmente nos nossos lábios. Você está se sentindo condenado? Não existe condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criação em Cristo. E aí é isso que vai começar a te fazer crescer. Você começar a lutar contra Satanás utilizando a palavra. Lembra sempre disso. E aí nós precisamos entender, e nossas armas em Cristo? Quais são as nossas armas, cara? Isso tem a ver com os 3 passos, claro, que eu vou te dar hoje aqui para você triunfar sobre essa fortaleza. E o primeiro passo muito claro, como eu já falei, é a palavra. Entenda, você precisa buscar Cristo, você precisa estudar a Bíblia, porque aqui, cara, tem a legislação, aqui tem o direito do consumidor. O que é isso? Aqui tá seus direitos, meu irmão. Se você ler isso aqui, se você estudar realmente a palavra, se você tirar tempo dedicando no estudo bíblico, você vai descobrir quais são as armas que estão disponíveis para você, como a igreja de Deus. Aí você vai ler lá Efésios, você vai descobrir mais sobre as ferramentas. Você lê Hebreus, você aprende sobre a espada, que é a espada mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. Você precisa do que? Intimidade, busque na palavra, decida estudar. Outro ponto importante, o nome de Jesus. Isso aqui é valioso, porque a palavra diz o seguinte: é um nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse aqui, o nome de Jesus, ele é um nome que está acima de todo outro nome. E aí, todo mundo, todo ambiente espiritual, todo demônio, tudo que se move para tentar travar sua vida precisa se render ao nome de Jesus. Então aprenda, desenvolva tempo, declare o nome de Jesus. Não, mas o nome de Jesus é uma palavra mágica. Não, não é uma palavra mágica. O nome de Jesus, ele é, no momento que você fala o nome dele, você está invocando o próprio Cristo. E isso aqui, cara, é muito precioso. E por último e muito importante é o sangue. Você precisa entender que o sangue de Jesus, ele é valioso. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Tem a passagem em Êxodo que nós lemos, você pode ler, você vai ver isso, que no momento que estava a última praga descendo perante os israelitas, perante o ambiente inteiro lá do Egito, o que aconteceu? Foi dado a Moisés o direcionamento de todo mundo botar sangue nas casas. E o sangue do cordeiro, ele representava o que? Proteção. Aquela nuvem de morte, ela haveria de entrar nas casas de quem não tivesse protegido pelo sangue. Se você ler a palavra, você vai descobrir o tempo inteiro que tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Desde a criação até a redenção, até tudo é sobre Cristo. Então é precioso. O sangue é precioso, o sangue é valioso. Onde o sangue passa, o mal não pode chegar. Lembra sempre disso. Você recebeu uma chave e a palavra diz em Mateus 16:19, a palavra diz assim, Mateus 16:19, eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, na terra terá sido desligado nos céus. Lembra disso? Chave. Sempre que você for ler essa passagem na Bíblia, de Mateus 19, chave, ela representa a autoridade. Anota aí, a autoridade é o que representa a chave. Jesus falou assim, eu vou te dar autoridade no reino da terra. E quando você desligar alguma coisa aqui, você vai desligar lá no reino dos céus. E quando você ligar alguma coisa aqui, você vai ligar lá também. Chave, meu irmão, tá na sua mão em Cristo Jesus, velho. Então utiliza a autoridade que Deus te deu para você triunfar sobre o diabo e não deixar com que o teu passado, com que coisas que foram mortas lá com Jesus, que o Senhor carregou o seu passado junto com ele. Essas coisas foram mortas, foram levadas com Cristo. Não permita que essas coisas, elas voltem à tona por meio de demônios, querendo tirar você do foco. Utiliza a sua autoridade, utiliza as armas. Eu e você nascemos para triunfar, para pisar sobre o inimigo. E essa aqui é a mensagem mais valiosa. Lembra sempre disso. Seja forte,
corajoso. Cuide dos seus pensamentos e execute aquilo que Deus está te direcionando em Cristo Jesus. Se inscreve, curta esse vídeo, envia para as pessoas que precisam aprender mais da palavra. E se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí, porque é um novo formato de vídeo que eu estou fazendo aqui. São coisas diferentes que eu vou acabar fazendo, tá? Eu vou testar, vou jogar, vamos ver se vocês gostam e vamos chegar no que é melhor aqui para o nosso canal, crescer e mais pessoas aprenderem sobre a palavra de Deus. Tamo junto.